22º Congresso da Terceira Idade Vida Radiante, de 8 a 11 de abril de 2025. Mensagem com o pastor Joel Félix da Silva. Encerramento e agradecimentos. Bom dia! Tá acabando. Que triste, tá acabando, né? Foi tão bom passar esses dias com vocês aqui. Tão bom louvar a Deus. Tão bom bendizer ao Senhor nesse tempo de gratidão. E a gente vai continuar agradecendo nessa última celebração com a música que diz: satisfação é ter a Cristo, né? É o Senhor que nos trouxe até aqui. O privilégio de nós estarmos aqui em família, cada um de um lugar do Brasil, mas estamos juntos pelo sangue de Jesus que nos une. Então vamos cantar ao Senhor satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é a vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. É uma alegria que não acaba, amém? É satisfação sem fim. Tá acabando aqui. Ah, que tristeza, pastor Gilto. Da próxima vez vamos fazer 2 semanas? Que tal, que tal? A gente fica sem voz. Uma delícia estar com vocês. Mas no próximo ano nós estaremos juntos novamente. Então, olha, vão alimentando as expectativas para o próximo ano. Nós estaremos juntos. Vamos ficar de pé. É a última vez aqui que nós vamos falar o nosso tema. Fala esse tema lá na sua casa, na sua igreja. Fala para o pessoal o que aconteceu aqui, como foi bom o que a gente viveu aqui, né? Faz com que as pessoas sintam a mesma alegria, a mesma satisfação que você sentiu aqui. Quem sabe no ano que vem eles não estejam conosco, não é? Vamos lá juntos. Qual é o nosso tema? Falei que hoje ia ficar, tá? Vamos lá. E a nossa divisa que está em 2 Coríntios 2, 14. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Qual é o nosso tema? Triunfante. Ah, era só um teste. Vamos cantar.
castelo forte é o nosso Deus. Estudai, bom estudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas traz, e astúcias tão cruéis, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos. Mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não combatos, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Se na palavra ficará, sabemos com certeza que nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, livra-nos a seu reino. Nós vamos orar. E nesse momento eu quero chamar o irmão Alencar. (93 anos). Com um vigor que dá de 10 em mim. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, pela salvação que tu nos destes por teu Filho Jesus, que sacrificado foi por nós. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, que por esta salvação nós podemos estar aqui em confraternização, orando, servindo a ti de todo o coração, porque somente Cristo pode fazer esta união. Te agradecemos, Senhor, pela maneira tão distinta, Senhor, como todos nós estamos nos portando, não havendo problema de qualquer espécie pessoal aqui, porque o sangue do teu Filho Jesus nos limpou de todo pecado e fez-nos todos irmãos e filhos adotivos teu. Assim,
Pai Celestial, te pedimos que continue até o final e que todos nós saiamos daqui certos, Senhor, de que te servimos de todo o coração. Em nome de Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Pelos brados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se encontro 1000 abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu
isso nada em minha vida faltará. Aleluia. O Senhor é o nosso pastor e nós não teremos falta dele jamais. Nós vamos nos despedir daqui, mas nunca nos despediremos da presença do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura de João 14, 19. É um recitativo bíblico, vamos juntos. Vamos lá? Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aleluia! Vamos cantar? Enquanto Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da primeira letra lei a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, dá-te o pão, satisfazendo ali a multidão. Na vida o pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Nós vamos, nesse momento, orar. Eu creio que você tem razões para agradecer. Sempre temos razões para suplicar. Mas agora, nesse momento de oração, eu queria que nossa mente, os nossos corações estivessem voltados para esta família. Cadê? A Josinei ficou lá. Eu falei, vem cá, Josinei. Irmãos, eles, o Josinei e a Josiane, não sei quantos sabem, são irmãos, são dois ministros de música, Josinei da Primeira Igreja Batista de Cabo Frio, Josiane da Primeira Igreja Batista de Itaperuna, mas essa família está aqui trabalhando, está aqui sorrindo, mas hoje estão experimentando uma dor. Eles perderam uma tia. Foi ontem e hoje. 4 horas da manhã de hoje. Então, nesse momento de intercessão, nós vamos orar por nós mesmos, naturalmente, nós vamos nos colocar diante do Senhor, vamos agradecer, mas vamos também colocar essa família nas mãos de Deus. Eles estão sofrendo, como é natural. Mas a certeza de que Deus já tem, como é o nome dela? Já tem a Ruth, outra Ruth, né? Mais uma Ruth na glória celestial. Essa certeza é consolo. A dor da saudade fica, a tristeza da partida fica. Mas a certeza de que a Ruth já está vivendo aquilo que nós ainda viveremos, nos consola, nos conforta e nos ajuda a vencer a dor da separação. Então nós vamos orar nesse momento. Vamos colocar essa família diante do Senhor, pedindo para que
todas as consolações do Espírito Santo de Deus possam ser sobre eles e com eles nesta hora. Vou pedir também para que, Josiane, o nome do seu esposo, como é que é mesmo? O Max, me perdoa, Max, minha cabeça já está na terceira idade, já está na quinta idade já. Então, de vez em quando, me apaga. Josiane e o Max são os pais do João Gabriel, que tem esse vozeirão aí que impressiona. Eu estava ali fora, alguém disse assim, que voz, mas é um garoto. Muito bem. Vamos orar, então, por esta família. Senhor, nós estamos diante de Ti com aquela mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo que nós nos alegramos, nós bendizemos o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor nos tem permitido viver, experimentar e sentir. A gratidão que temos porque ao longo desses dias o Senhor falou aos nossos corações, tem falado e ainda vai falar. A gratidão porque nesses dias de refrigério, de descanso, podemos ver e conhecer mais do Senhor. Também temos o sentimento, como os teus filhos estão experimentando agora, da dor, da saudade, da separação. Então, Senhor, diante de Ti, estamos com os nossos corações com sentimentos confusos e talvez até nos sentindo um tanto quanto desamparados. Mas o Senhor nos compreende. O Senhor sabe que nós somos frágeis. O Senhor sabe que nós somos limitados. O Senhor sabe que nós não conseguimos ir muito além do que os nossos olhos alcançam. Por isso, ó Deus, nós pedimos que a Tua graça seja sobre nós. Que a Tua graça seja sobre os Teus filhos, esta família, que com tanta alegria, com tanto zelo, com tanto empenho, se dedicam a servir a Ti nos seus ministérios e neste ministério. Ó Deus, que a Tua graça seja sobre eles. Que o Teu Santo Espírito derrame a consolação que vem dos altos céus. Que o Senhor dê a eles a alegria da certeza da sua salvação e da certeza de que algum dia, quando o Senhor assim decidir e determinar, eles poderão reencontrar com a Ruth na glória celestial. Que o Senhor, portanto, ó Deus, nos abençoe. Que o Senhor seja conosco. Que o Senhor derrame a Tua graça sobre os Teus filhos e Tuas filhas que aqui se reúnem. Nós oramos, agradecidos, orando em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Deus possa consolar a vocês nessa hora tão difícil. Vamos agora continuar com eles, porque é a hora do coro do congresso. O coro que eu, sem consultar, estou batizando de coro radiante. Venho à presença do eterno Senhor, elevo minhas mãos e agradeço então com meu louvor, com meu louvor.
Jesus falou, Ele irá voltar, Ele irá rasgar o céu, tal qual Jesus falou, Ele irá voltar, foi preparar no céu de glória a mansão. O som enfim soar, Ele irá rasgar o céu. Sim, quando lá no céu o som enfim soar, vamos morar no céu de glória, na mansão. Falou, se eu vos deixar, um dia voltarei e a todos sim levarei. Por enquanto subirei e um lar vou preparar, mas retornarei para vos levar. Vou levar, um dia irei levar, quando a trombeta enfim soar, os mortos hão de ressurgir, hão de ver toda a sua rasgar o céu ao encontrar com o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tal qual Jesus falou, Ele irá voltar, Ele irá rasgar o céu, tal qual Jesus falou, Ele irá voltar, foi preparar no céu de glória a mansão. Cante glória, aleluia,
Ele irá voltar. Ele irá rasgar o céu. Oh, glória, aleluia. Ele irá voltar. Foi preparar no céu de glória a mansão. Tal qual Jesus falou, breve ele voltará. Breve ele voltará. Tal qual Jesus falou, breve ele voltará. Voltará. É com alegria que nós vamos ouvir no congresso, pela última vez, o pastor Joel Félix. Aqueles que são membros da Igreja Batista da Glória têm esse privilégio de ouvi-lo sempre, né? Mas você pode, indo à Vila Velha, no Espírito Santo, além de comer uma muqueca capixaba, além de comer um peruá bem fritinho, além de ir no camarão do Assis, do caranguejo do Assis, você pode ir na Igreja da Glória para ouvir o pastor Joel Félix. Pastor, Deus te use. Queridos, que privilégio estar aqui desfrutando desse tempo tão precioso. Conforme o culto ia caminhando, eu pensava comigo mesmo: que bom se pudéssemos estar aqui muito mais tempo. Tenho sido muito abençoado com a vida de cada irmão aqui, com um sorriso, com um abraço, com oração, com as mensagens que têm vindo, mensagens musicais que têm vindo do coração de Deus. Parabenizo a direção desse congresso, na pessoa do pastor Gilton, pela excelência desse tema, triunfantes. Quando o Gilton me convidou para estar aqui, eu tinha, de verdade, um outro compromisso que eu não sabia que tinha. Porque eu tinha que estar num retiro lá da Ordem dos Pastores do Espírito Santo para falar na hora da devocional. E logo que ele me convidou, como minha mãe sempre falava desse congresso, eu fiquei feliz e aceitei. Porque era no mês de abril. E no mês de abril, geralmente, eu estou um pouco mais folgado. Mas, para minha surpresa, quando eu fui ver, os pastores do Espírito Santo marcaram o congresso, que sempre é em maio, para o mês de abril. Na mesma semana. Eu falei, bom, então, eu não vou poder estar no congresso dos pastores. Mas vamos ver o que Deus vai fazer. E ontem um dos pastores ligou para mim, falando sobre o congresso, e disse, olha, eu estou sendo muito abençoado aqui com os irmãos. E Deus faz tudo muito bem. Que Deus continue fazendo esse trabalho prosperar para a glória dele. No nosso primeiro encontro, eu falei sobre essa graça de Deus que nos faz triunfantes. Ninguém pode ser verdadeiramente triunfante sem que seja alcançado pela graça de Deus. Ontem, pela manhã, eu falei sobre o triunfo de sermos conduzidos pelo Senhor. Porque ninguém melhor do que o Senhor para nos conduzir. E hoje, ainda dentro do texto, quero agradecer ao pastor Gilton, porque eu estou estudando esse texto há algum tempo e me abriu a mente
Espírito Santo para me ensinar muitas coisas. Quando eu estou pregando para vocês, eu estou aprendendo também sobre essa graça de Deus e sobre ser realmente um cristão triunfante. O texto que já é conhecido diz assim: mas graças a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar o aroma do seu conhecimento. Em todo lugar manifesta o aroma ou perfume do seu conhecimento. Somos triunfantes porque se manifesta em nós o perfume do conhecimento de Jesus. O verbo conhecer aqui, usado pelo apóstolo Paulo, é o verbo que não se refere a um conhecimento meramente teórico. Ele usa a palavra, o verbo gnosko, no grego, que significa um conhecimento por uma experiência de estar com o Senhor e de ser do Senhor e de entender aquilo que é tão difícil a humanidade entender: a vida humana. Tiago, irmão do Senhor, já nos faz essa pergunta: o que é a vossa vida? Ele mesmo responde: é como um vapor que surge por um tempo e depois desaparece. Quando nós pensamos sobre a complexidade da vida, o nosso entendimento é desafiado. Como é que podemos conhecer isso? Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, no capítulo 2, verso 3, ele diz que nele, ou seja, em Jesus, habita a plenitude de todo o conhecimento. O texto que é o tema deste congresso diz que Deus nos conduz em triunfo por Cristo Jesus, mas Ele nos concede o perfume, o aroma do seu conhecimento. E esse conhecimento nos faz entender quem nós somos, por que vivemos aqui e onde passaremos quando esse tempo se for. Quando nós pensamos sobre a vida humana, aliás, no início do século XXI, dois momentos marcaram a humanidade. Um deles foi aquele evento que mostrou a fragilidade dos Estados Unidos, com a queda daquelas torres gêmeas. Mas um evento também que aconteceu, que não teve tamanha divulgação, porque não era uma tragédia, foi o encerramento do projeto Genoma Humano, que foi conduzido por um dos nossos irmãos batistas, Fred Collins, no qual ele trabalha a origem da vida. E naquela oportunidade, quando, na ocasião, o presidente Bill Clinton entra num dos salões mais importantes da Casa Branca e anuncia que agora os homens começam a compreender a origem da vida. Mas quando vamos para a Bíblia, ela nos diz, no texto que os irmãos têm para esse congresso, que nós somos triunfantes, porque Deus nos deu o aroma, o perfume do seu conhecimento. E aí você, na mesma Bíblia, vai lá no livro das origens, o livro do Gênesis, e lá
a Bíblia começa assim: no princípio, criou Deus o céu e a terra. Esse verbo criar, no hebraico, bará, significa a criação de alguma coisa que não existe. Então, somente Deus tem o poder da criação. E diz o texto que Deus foi criando todas as coisas, e Deus foi dando uma nota de que tudo era bom. E quando chegou na criação do homem, Deus não somente falou, como ele disse nas criações anteriores, por exemplo, haja luz, houve luz, mas ele põe a sua mão. E aqui nós temos, os teólogos gostam disso, né? A primeira, a expressão da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus formou do pó da terra um boneco. E é interessante que o texto diz que Deus soprou nas narinas do ser humano o fôlego da vida. E desde então, o homem foi feito alma vivente. Agora, prestemos atenção em alguns detalhes desta criação. É certo que todos aqui já estudaram sobre a origem. E durante muitos anos, depois do genoma, isso caiu um pouco até nas universidades, a ideia de que o homem é fruto de uma evolução, ou evolução espontânea, cujo seu maior expoente foi Charles Darwin, ou a evolução química. Mas a Bíblia não é uma teoria. A palavra de Deus, ela diz que o Deus, que em Cristo Jesus é o detentor de toda a ciência, de todo o conhecimento, diz que o Senhor criou o homem do pó da terra. Fez um boneco, soprou em suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. Durante muitos anos, minhas ovelhas que me conhecem sabem que o que eu mais gosto de fazer, claro, é pastorear. Mas em pastoreando, uma das coisas que eu gosto é de ler. E ler muito a Bíblia. Mas não somente a Bíblia. Ler alguns livros. E, por exemplo, eu li há muito tempo atrás um livro de antropologia de um pastor nosso, que prematuramente foi levado para a glória, não a glória que eu sou pastor não, viu, irmãos? Mas para a glória de Deus. E ele falando sobre a questão o homem ter vindo do pó da terra, ele escreveu um livro muito interessante, cujo título é O Homem em Três Tempos, do pastor Tássio da Gama Leite. E diz assim esse texto dele, que eu separei para ler para vocês, viu? Diz assim: o corpo humano, propriamente dito, que é formado do pó da terra, tem em si 18 elementos. E esses são integrantes de mais de 100 elementos que compõem a substância do universo físico. Esses elementos são essenciais à vida do homem. Vejamos quais são. Mais ou menos 72% de oxigênio, 14% de carbono, 9% de hidrogênio, 2,5% de nitrogênio. Os restantes 3,5% se compõem de pelo menos mais 15 elementos que são cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio,
cloro e vestígio de iodo, ferro, cobre e zinco. Não existe no corpo humano qualquer elemento químico que não possa ser encontrado na Terra. Somente o oxigênio se encontra no corpo em sua condição elementar. Os demais elementos estão em combinação com outros. E preste atenção, e é impossível separá-los. Um bioquímico inglês, depois de analisar o corpo humano cuidadosamente, chegou a curiosíssimas conclusões. Ele disse que se os elementos pudessem ser separados, fabricaríamos os seguintes objetos do corpo humano. Com a gordura do corpo humano, fabricaríamos 7 sabonetes. Alguns aqui dá para fabricar mais, né? Especialmente depois dessa alimentação. Com o fósforo, uma caixa de fósforo. Com o potássio, tirar uma foto 3x4. Com o açúcar, adoçar uma xícara de café. Com o ferro, fazer um prego. Enfim, o valor químico do ser humano é aproximadamente $1. Vamos lá, R$6 é quanto você vale. Mas Jesus, que é o detentor de toda a sabedoria, ele expressou-se dizendo: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se em troca ele perder a sua alma? Ou seja, colocando em uma balança, em um prato, toda a riqueza do universo, que nós não podemos nem mensurar quanto é. E no outro prato, na mesma balança, a alma de um único ser humano. O ser humano vale mais. A criação do ser humano é algo que nos desafia. A origem da vida, diz a Bíblia, que está em Deus. E lá no livro do Gênesis diz que Deus soprou no homem o fôlego da vida em Adão e fez de Adão um ser vivente. Vocês conhecem o texto, pouco depois, Deus viu que Adão precisava de uma companheira. Deus faz Adão dormir um sono, toma uma costela, cria uma mulher, Eva. Agora, uma coisa que o texto me faz pensar na sabedoria de Deus. Deus sopra novamente no nariz de Eva, sim ou não? Por que ele não soprou mais? Porque Deus, Paulo diz, de um só fez toda a raça humana. Todos viemos de uma mesma matriz. Por isso é uma tremenda ignorância, uma grande falta de conhecimento, um ser humano sentir-se melhor do que o outro. É uma grande ignorância, o preconceito, porque todos viemos de uma mesma matriz. Aí você diz, mas como é que tem várias cores, né? Tem preto, tem branco, tem amarelo, tem marrom. Como é que existe isso? Se você quiser ler um pouco mais, você procura se informar.
através de uma ciência chamada poligeníase, que vai dar as informações sobre isso. Porque o Deus Criador, meus irmãos, o Deus que tem toda a sabedoria na pessoa de Jesus, Ele se agrada na diversidade. Ninguém é igual. Então você pensa isso, dos 8 bilhões de seres humanos que existem nessa criação imensa de Deus, ninguém é igual a você. Você é único, né, para Deus. Como dizia aquela música das crianças, você é especial. Não existe um outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. E às vezes nós temos dificuldade de aceitar isso. E nós queremos ser aquilo que nós não somos. Mas o Deus da sabedoria nos faz andar triunfantes, porque nele habita o perfume da sabedoria. É bom que entendamos, irmãos, que o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós cremos, tudo quanto está nesse livro, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela sempre aponta para uma pessoa, Jesus. Se você tirar Jesus da Bíblia, a Bíblia é um livro comum. Mas a Bíblia é esse livro que ultrapassa as gerações. A Bíblia é esse livro que é a fonte de pregação. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com o homem em relação à sua capacidade de eloquência, em relação à sua capacidade intelectual, mas o compromisso de Deus é com a sua palavra. E por isso nós que somos chamados para o ministério devemos pregar, como disse Paulo, prega a palavra de Deus. Jesus é o centro de tudo. E a gente podia essa manhã ficar permeando a Bíblia falando sobre esse Jesus. Mas Jesus irrompe na história do tempo. Porque todos nós vivemos sob o domínio do tempo. O salmista Davi diz lá no Salmo 31, verso 15, que os nossos dias, o nosso tempo está nas mãos de Deus. Salomão escreve em Eclesiastes 3 que tudo tem um tempo que determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Mas o apóstolo Paulo, interpretando toda essa sabedoria de Deus, ele afirma, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ninguém consegue mudar isso. Todo ser humano só nasce de mulher, porque Deus assim estabeleceu. Mas o que significou esse nascimento de Jesus? Significou que a sabedoria eterna, a sabedoria que conhece todas as complexidades da vida humana, do corpo humano. Por exemplo, esse esqueleto aqui, que ainda não é um esqueleto, né? Mas um dia vai ser. Pastor Gilton, vem cá, pastor. Chega aqui do meu lado. Para você entender a grandeza da sabedoria de Deus. Eu cresci um pouquinho mais do que o pastor Gilton. Vocês percebem, né? Mas esse esqueleto aqui, que é um pouco maior em tamanho, em estatura,
E esse esqueleto aqui, que é um pouco menor, quantos ossos esse esqueleto tem? Quantos? 208 ossos. E quantos ossos esse esqueleto tem? 208 ossos. Aí você pega um bebê que vai ser levado à igreja pela primeira vez, com 1 mês, 2 meses, pequenino, cabe numa mão. Quantos ossos aquele bebê tem? Pode sentar. 208 ossos. Irmãos, eu não sei se tem algum arquiteto aqui, mas eu acho que não tem nenhum arquiteto que consegue colocar 208 ossos, nem numa pessoa do meu tamanho. Vai ficar osso no lugar trocado, com certeza. Nem num bebê. Mas o Criador, o Senhor, que é dono de toda a sabedoria. Olha, ser um cristão é ser triunfante, porque nós não estamos vivendo à base de teorias humanas. Mas nós estamos vivendo na certeza divina. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós temos esse perfume do conhecimento, ou seja, esse gnosco, que significa eu tenho a experiência de que o meu Deus sabe tudo. Aquilo que os homens jamais poderão saber. Por isso, nós que somos o povo de Deus, nós que somos a igreja de Deus, somos aqueles que levamos o perfume deste conhecimento de Cristo, em quem, como já disse, Paulo afirma, lá em Colossenses 2:3, habita toda a sabedoria. Toda a Bíblia fala de Jesus. Mas essa plenitude dos tempos, que Paulo se refere, escrevendo aos Gálatas, ela se efetiva quando Deus foi trabalhando a humanidade. E o livro de Mateus começa com a genealogia. Tem gente que não gosta de ler genealogia na Bíblia, mas isso tem um sentido. A genealogia de Jesus começa lá com Abraão, segundo Mateus, que escreve para os judeus, e termina com Jacó. Presta atenção. Esse Jacó não é o Jacó que vem a ser neto de Abraão. É o Jacó que vem a ser avô de Jesus. Pastor, de onde você está tirando isso? Da Bíblia, tá? Depois você pode ver, pode conferir. Bem, diz a Bíblia que desde Abraão até Jacó são 42 gerações. E nessas 42 gerações aparecem somente 3 mulheres. 3 mulheres. A primeira mulher que aparece na genealogia de Jesus é Raabe, que casa com um homem chamado Salmão. Os outros nomes da genealogia eram só de homem, não falava nem da mulher. Agora, irrompe aqui Raabe, que foi fiel, e casa com Salmão. Então, Salmão, Raabe não é mulher de Salmão, né? Salmão que é marido de Raabe. E essa Raabe nasce um filho, e o nome desse filho chama-se Obed. E Obed, de quem a Bíblia não fala o nome da esposa, nasce um filho, e o nome desse filho é Boaz. Aí vem a segunda mulher, Ruth, moabita. Ruth casa com Boaz e nasce um filho. E o nome dele?
Lembram-se? O nome dele, sim, é Obed. Obed casa, nasce um filho. O nome dele é Jessé. Jessé casa, nasce filhos, 8 homens. E o nome de um deles é Davi. Aí a Bíblia diz que esse Davi tem um filho, obviamente ele teve vários filhos, mas aqui está falando de genealogia, chamado Salomão. E por inferência ele fala, filho da que fora mulher de Urias, Betseba. Mas o nome Betseba não está na Bíblia, na genealogia de Jesus. Lá no final, diz que Jacó, não é aquele Jacó, Jacó casa e tem um filho que se chama José. Você pode ver isso na Bíblia depois. E José casa com Maria e nasce um filho chamado Jesus, em quem habita toda a sabedoria. E no capítulo 2 de Mateus, o texto diz o seguinte: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia. Lembra da Belém que Miqueias profetiza no capítulo 5, verso 2? Tu, Belém, não és a menor das capitais de Israel, porque de ti nascerá o guia do meu povo. Aí o texto continua, tendo Jesus nascido no tempo do rei Herodes. Ou seja, Paulo diz que é na plenitude. O tempo entra na eternidade. E vêm os magos do Oriente perguntando, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Uma das coisas que a gente aprende é que ninguém nasce rei nem rainha. Todo mundo nasce príncipe. Mas Jesus já nasceu rei. Isaías já havia dito isso, dizendo que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esses magos lá no Oriente, suponhamos que fosse lá na Babilônia. A distância entre Babilônia e Jerusalém são cerca de 900 quilômetros. Hoje não é muito, mas naquele tempo era muito tempo. Porque o transporte mais rápido era o camelo. E diz que esses homens magos, aliás, abrindo um parênteses aqui, a gente costuma nas nossas igrejas, no Natal, todo mundo já viveu isso, eu também já vivi, fazer os presépios, coloca os magos dando presente para Jesus na manjedoura, não é isso? Lembra-se disso? Mas quando você lê na Bíblia, não tem nada disso não, gente. Isso é invenção humana, tá? Não estou querendo estragar o Natal de ninguém, mas é invenção humana. Diz que esses magos vêm do Oriente até Jerusalém. Agora você imagina, 900 quilômetros. Tem gente que diz que eram os 3 reis magos. A Bíblia não diz que eles eram reis, porque não eram. Também não disse que eram 3. Eles estavam trazendo presentes, 3 presentes, sim. E eles vêm lá do Oriente até Jerusalém. Quando chegam no palácio, porque se era rei tinha que ser no palácio, mas no palácio ele não estava. E eles fazem uma pergunta que permeia o início da manifestação da graça. Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque nós vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Irmão, esses magos, na verdade, eles eram astrólogos. Eles eram pessoas que estudavam os astros. Agora, eu sempre me perguntei,
como é que homens inteligentes, como os magos deviam ser, se deslocam para fazer uma viagem tão longa do Oriente até Jerusalém, do nada? Como é que eles podiam saber que essa estrela apontava para o nascimento do Messias? Aí você volta para a Bíblia. A Bíblia fala de um profeta chamado Balaão, que precisou profetizar para um rei chamado Balaque, lá no livro de Números 22. E Balaque queria que Balaão amaldiçoasse seus inimigos. E Balaão se dispôs a ir, mas Deus aparece para Balaão e diz: não faça isso. E Balaque manda uma comitiva maior e insiste para que Balaão vá. E Balaão vai no caminho. E é interessante que quando ele vai montado na sua mula, aparece um anjo com uma espada e 3 vezes ele impede a mula de passar. Balaão não entendeu nada. E o texto diz que a mula falou, gente, para Balaão. E Balaão entendeu. Aí lá no capítulo 24 de Números, no verso 17, é a única possível, não estou afirmando que seja, menção do que levou aqueles homens estudiosos a fazer aquela caminhada de 900 quilômetros de camelo. Lá no capítulo 24, verso 17, diz assim: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto, porque vai surgir uma estrela de Jacó. E Jesus afirma em Apocalipse, no capítulo 22, se eu não estou enganado, verso 16 ou 19, que ele é a refulgente estrela da manhã. Então aqueles homens se deslocaram do Oriente distante, talvez crendo nessa 4ª profecia de Balaão, que disse que surgiria uma estrela de Jacó, que iria governar o mundo inteiro. Jesus, em quem habita toda a sabedoria. Quando os magos chegam, Herodes pergunta para eles: quando é que vocês viram essa estrela? Eu quero saber exatamente quando vocês viram, para que eu possa também adorar. Não queria adorar coisa nenhuma, queria matar. E os magos, percebendo que a estrela não estava sobre o palácio, eles saem e diz a Bíblia que a estrela ia adiante deles. E quando chegaram, não é na manjedoura, você pode ver lá em Mateus, quando chegaram na casa, a palavra oikos, né? No grego, quando chegaram na casa onde estava, não o bebê, mas o menino. Jesus já estava, sabe quanto tempo de idade? 2 anos. Pastor, de onde você está tirando isso? Herodes inquiriu quando é que eles viram a estrela. Eles viram quando Jesus nasceu. E Herodes, então, percebendo que tinha sido enganado, ele manda matar todos os meninos. De quantos anos? 2 anos para baixo. Então, Jesus tinha 2 anos. Tá? Não precisa fazer mais aquele presépio na sua igreja com os magos chegando, não. Mas Paulo diz que nele habita toda a sabedoria do universo. Ou seja, meus irmãos, Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. E quando eu recebo Jesus no meu coração, eu me torno triunfante. Porque eu aprendo aquilo que as universidades tentam e não conseguem aprender. Muitos deles. Eu aprendo aquilo que os homens tentam conhecer pelo mero conhecimento humano e não conseguem conhecer. Mas eu conheço, por Jesus,
a fonte de toda a sabedoria. E caminhando para o final, esse Jesus, que é a fonte da sabedoria, ele nos amou. Ele se manifestou com a sua graça vindo até nós. Ele quer conduzir a nossa vida em triunfo. E Ele quer que nós manifestemos o perfume da sua sabedoria. Você e eu somos privilegiados porque fomos alcançados por Jesus. Nós jamais devemos trocar o conhecimento de Jesus por qualquer outra coisa humana. Nós temos um Deus que, segundo Jesus, enviou seu Filho ao mundo, em João 3,17, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se houver alguém aqui nessa manhã que nunca experimentou a graça, que nunca experimentou ser conduzido por Jesus, que nunca foi despertado para essa fonte da sabedoria, do conhecimento que há em Cristo Jesus, eu diria a você, não saia desse congresso sem Jesus no seu coração. Ah, pastor Joel, mas será que Deus me aceita? Será que eu fui escolhido por Deus para ser salvo? Pessoas, sabe, que caminham com os crentes, mas nunca se tornam crentes. Será que elas são escolhidas? Será que elas são predestinadas por Deus? Será? E essa é uma questão teológica forte, né? Eu trabalhei vários anos como professor de seminário e a minha matéria sempre foi teologia sistemática. E eu pedi a Deus que me mostrasse na Bíblia o que Deus quer falar sobre isso. Por que tem pessoas que são salvas e outras não? Por que acontece isso? Vou pedir uma ajuda de mais 2 pessoas aqui para que vocês possam entender o que diz a Bíblia. Tá bom? Irmã Berenice, vem cá, por favor. Você, não gravei seu nome. Você aqui, ó, que tem a voz bonita, vem cá. Vem cá. Fica aqui do lado dela. Irmãos, o apóstolo Paulo diz o seguinte, né? Escrevendo aos Efésios: bendito seja o Deus, diz ele no capítulo 1, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Grave essa frase. Como também nos elegeu nele. Vamos supor que nós estejamos em eleição, né? Irmã Berenice é candidata a deputada estadual. Qual é seu nome, filho? João também é candidato a deputado estadual. Eles são do mesmo partido. Acontece que chega a hora da eleição. Uma Berenice é conhecida de todo mundo, tem dinheiro para jogar fora. Receba, irmã, receba, né? Tem dinheiro para jogar fora. Compra boca de urna. Para ser deputado estadual, suponhamos, ela precisa de 10 mil votos. Gravem isso, 10 mil votos. João, coitado. Duro, tá duro como coco, né, gente? Seminarista, já fui seminarista, sei como é que é isso, né? Então,
João quer ser político, né? Quer ser deputado. João tem uns amigos que vão dizer que votam nele, mas na hora, sabe como é que é esse negócio? Aí vem o dia da eleição. Aí faz aquela contagem da urna. Mãe Berenice fez uma campanha majestosa, ganhou 100 mil votos. Quantos votos ela precisa para se eleger, gente? 10 mil. João, coitado, se esforçou, conseguiu 1000 votos. Quantos votos ele precisa para ser eleito, gente? Irmã Berenice precisa de quantos votos para ser eleita? Ela tirou 100. Sobraram quanto? 90. João precisava de 10. Tirou 9. Faltam quanto? Tirou 1000, né? Falta quanto? 9.000. Quem é que está eleito aqui? Os dois estão eleitos. Porque ele é eleito por legenda. O que sobra dela vai para ele. Pode tentar, faça um bom governo, tá bom? Eu usei essa ilustração para você entender. Fica aqui comigo. Para você entender como é que funciona no mundo espiritual. E eu não quero ofender ninguém. Não me importa o que os teólogos renomados dizem. Quer seja Calvino, quer seja Armínio. O que me importa é o que a Bíblia diz. E Paulo afirma, por inspiração do Espírito Santo, aos Efésios, dizendo: bendito seja Deus, o Pai de Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Esse nele é quem, gente? É Jesus. Ninguém merece. No tribunal de Deus, o meu voto é 0. Mas porque eu sou alcançado pela graça de Jesus, ele tem a votação tão grande que eu sou eleito, que eu sou predestinado na projeção de Cristo Jesus, de quem o apóstolo Pedro afirmou na sua primeira carta, capítulo 1, versos 18 e 19, dizendo: meus irmãos, não foi com coisas corruptíveis semelhantes a prata e ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais, mas por quê, meus irmãos? Pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro incontaminado. Eu não vou para o céu porque eu mereço. Na verdade, todos merecemos o inferno. Mas eu sou triunfante e vou para o céu por causa de Jesus Cristo, o Senhor. Aquele de quem João, escrevendo o livro do Apocalipse, lá no capítulo de número 19, o verso 16. E diz que quando ele vier buscar a sua igreja em triunfo, haverá na sua coxa a inscrição: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É por isso que Paulo diz: graças a Deus, que me conduz em triunfo. Ele me conduz em triunfo para que eu possa exalar o perfume do seu conhecimento. Não há nada melhor dessa vida do que conhecer Jesus. Conhecer Jesus é ser triunfante.
nesse tempo e na eternidade. É saber que um dia Ele nos receberá e há de nos dizer para nós: vinde benditos de meu Pai, possui por herança esse reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, disse Ele lá em Mateus 27:34. É por isso que nós não podemos ficar enfermos, podemos ter falta de dinheiro, podemos ter dificuldades com pessoas, podemos receber ingratidão, mas nós somos triunfantes, pela certeza da palavra do Mestre que diz lá em João 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Oh, se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde vou. Tomé disse para ele: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como é que nós podemos saber o caminho? Disse Jesus no verso 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Triunfantes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos capacite e nos abençoe para que enquanto nesta vida aqui, jamais esqueçamos de quem é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, irmãos. Fica aqui. Eu não poderia deixar que nós concluamos esse momento sem convidar a você que entendeu que precisa ter Jesus em sua vida para caminhar em triunfo. Você que até então não tinha percebido isso ou entendido isso, mas que agora entendeu. Eu não posso terminar esse momento sem dar a você a oportunidade de, com um gesto, onde você estiver, levantando uma de suas mãos, dizer: agora eu entendo, e eu quero ter Jesus, eu quero andar em triunfo. Se houver alguém aqui, esse é o momento. Essa oportunidade precisa ser oferecida e aproveitada. Então, se há alguém aqui que entendeu que esse é o momento de andar com Cristo em triunfo, que entendeu que hoje é o dia de viver essa mudança na sua vida, levante de onde você estiver, levante a sua mão, só para que eu saiba, para que eu possa orar por você. Eu não vou nem convidar para que você venha até aqui à frente, como é costume na igreja. Apenas levante uma de suas mãos e nós vamos orar por você. Há alguém? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Há mais alguém? Mais alguém que queira dizer: eu quero viver em triunfo, andar em triunfo, porque eu quero ter Jesus no meu coração. Se houver mais alguém, levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. Nós vamos orar por você. Há alguém aqui mais? Esse é o momento, essa é a oportunidade de declarar que deseja viver e andar com Jesus. Se houver mais alguém, esse é o momento. Se não, que Deus a todos nós nos abençoe. Pastor Joel, ore por essa pessoa. Ó Deus, nós te agradecemos. Nós não merecemos nada, mas o Senhor nos amou tanto que enviou Jesus. E Ele, sendo rei, sendo rico, tornou-se pobre
por amor de nós. Ele nos recebe mediante a fé e nos conduz em triunfo. A tua palavra diz que é o teu Espírito que motiva os corações a fé. Abençoa, Deus, decisões que estão sendo feitas nessa manhã. E que aquela paz que excede todo entendimento possa permear o coração, a mente de quem se decide pelo Senhor. E nós que já fomos alcançados pelo Senhor, valorizemos esta bênção e vivamos de maneira digna desse Evangelho. Fica conosco, Pai. Precisamos do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E nós vamos então, na sequência, prosseguir com as atividades do culto desta manhã. Agora, com o momento da celebração da ceia do Senhor, queremos nesse momento convidar os pastores aqui presentes e eventualmente, se houver alguma pastora também, para que componham a mesa da celebração da ceia do Senhor. Quero convidar também os irmãos diáconos que apresentaram seus nomes. Eu imagino que foram muitos nomes além do que é necessário. Eu vou pedir a sua compreensão àqueles que não tiverem oportunidade de conduzir as bandejas, mas que compreendam, porque é sempre um privilégio, né? Então, aqueles que se apresentaram, para que estejam aqui à frente, e nós vamos então daqui deste lugar, à frente à mesa, conduzir a celebração da ceia do Senhor. Enquanto os irmãos estão se aproximando para compor a mesa, nós temos um pedido de oração que eu gostaria de compartilhar. A irmã Maura Mendes Leôncio pede para que oremos pelo seu irmão José da Silva Mariano. Ela é da caravana da irmã Eini. É da Derli ou da Eini? A caravana da irmã Eini. E o irmão dela, o José da Silva, com 85 anos, não está bem de saúde. E ela então pede para que nós, como Igreja do Senhor, olha só quanta gente, certamente os irmãos irão apenas compor a mesa, tá bom? Eu conto com a compreensão e com a bondade de vocês, tá certo? Porque temos bandejas de menos em relação a tantos voluntários. Agora, uma orientação. Nós vamos fazer o seguinte: para cada bandeja, 2 irmãos diáconos ou irmãs diaconisas, uma fica de um lado da fileira e o outro do outro. E aí a bandeja percorre, tá bom? Para sermos mais ágeis nesse processo. Vamos fazer isso sob a inspiração do hino 132 do Inário para o Culto Cristão, Rude Cruz. Pastor Joel, mais algum pastor que queira vir compor aqui? Muito bem. Fica aqui ao meu lado aqui, né? Muito bem. Vamos ficar mais próximos aqui, né? Talvez dividir o grupo um pouquinho melhor. Alguns dos irmãos ou das irmãs passem para o lado de cá, né? Fica mais adequado aqui. Cantemos então, sob a regência da nossa equipe de música, Rude Cruz. Rude cruz celeste, belo dia fugir,
Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele donar sua glória vou sempre voltar. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, uma coroa trocar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo Sirva os nossos irmãos diáconos. O irmão é pastor também, não é isso? Sirva aqui aos irmãos diáconos, por favor.
Senhor, a Tua palavra nos ensina que o Senhor Jesus nos ordenou que sempre estivéssemos reunidos em Seu nome e partilhássemos do pão e tomássemos do vinho. A Tua palavra nos ensina que nós estaríamos fazendo isso, reafirmando a comunhão que há entre nós, expressando a nossa busca de vida, de santidade e de comunhão contigo, para ser testemunhas do teu grande amor, para sermos testemunhas do Evangelho. Por isso, nesta hora, ó Deus, seguindo a tua orientação, nós haveremos de repetir o gesto do Senhor, fazendo isto em memória dele. A tua palavra nos diz, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, e isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Assim façamos também. Ainda a palavra do Senhor diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Façamos assim igualmente. Vamos orar, vamos agradecer, vamos ficar em pé, vamos celebrar a comunhão que temos em Cristo Jesus. Sr. João. Louvado seja o nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Senhor, nos ajude a valorizar o teu sacrifício em nosso lugar, que nós possamos, como povo do Senhor, onde quer que sejamos, levar esse aroma do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador e Senhor, em nome de quem oramos. Amém, Senhor. Abrace quem está do seu lado, agradeça a Deus, porque aqui somos uma só família, somos irmãos em Cristo Jesus. Obrigado, irmãos. Por favor, Ele exaltado, alguém exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, só verdade vai se envenenar.
Amém, graças a Deus. Vem aí o 23º Congresso da Terceira Idade Vida Radiante. Dias 21 a 24 de abril de 2026, no Hotel Glória Caxambu, Caxambu, Minas Gerais. Prepare-se para dias inesquecíveis de inspiração, aprendizado e comunhão. Celebrações e mensagens edificantes, palestras e oficinas enriquecedoras, festa das caravanas e festa social e muito mais para fortalecer sua fé e renovar sua alegria. Garanta sua vaga. Acesse juventudecristã.com.br. Ligue para 21 98509 7276. 21 25 16 6080. Venha viver essa experiência transformadora.
culto não terminou. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todos os filhos de Deus espalhados sobre a face da terra, hoje e eternamente. E o povo de Deus diz: amém, graças a Deus. Vão na paz do Senhor.